Olá, nobres alunas e alunos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Alex Diógenes, que vai iniciar mais uma aula de desenho técnico. Hoje nós vamos tratar da escala. E vocês vão entender que a escala no desenho técnico é fundamental para que a gente consiga realizar desenhos de peças, objetos, prédios, apartamentos, casas, até mapas, que de forma que a gente teria dificuldade de colocar essas dimensões dentro de um papel se a gente não tivesse a escala. Dependendo das medidas em que a gente vai trabalhar, esse desenho fica praticamente impossível de colocar dentro do papel. Para isso, nós temos esse artifício da escala, que é a gente trabalhar com relações entre a dimensão do papel no desenho, na escala, e a dimensão real. Isso possibilita que a gente consiga trazer esses desenhos para o papel. Nós vamos, então, entender agora. Podemos representar o prédio em escala apropriada, de forma que caiba em uma folha de papel. Obviamente, se a gente tem, por exemplo, uma estrutura muito grande, a gente não vai conseguir colocar ela só em uma folha. Aí a gente vai ter depois, mais na frente, vocês vão entender que pode ser feito várias folhas para que consiga colocar. A gente já viu que tem vários tipos de folha, né? A0, A1, A2, A3, A4. E a escala é a relação entre a medida do desenho e a medida real. Essa razão, segundo Monteiro, desde 1970, é a escala. Então, geralmente a gente utiliza a letra minúscula, vocês vão encontrar também a letra minúscula, onde é a escala, Dzinho a medida gráfica, que está no numerador, e o Dzão é a medida real, a medida do objeto, a medida do prédio, a medida da casa. A escala a gente expressa de novo a relação entre a dimensão do desenho sobre a dimensão real. Nós podemos citar aqui dois tipos de escala. A de redução, em que ela vai ser dada na razão de 1 para algum número, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 2, 1 para 50, 1 para 100. No caso aqui, a gente tem a escala igual a 1 para 5. Pode ser representado 1/5 ou 1, 2,5. No caso, nós vamos ter que a medida gráfica, que é a medida do desenho, está presente no papel, é 5 vezes menor do que a medida real. Já se a gente for observar a ampliação, a escala de ampliação, uma escala de ampliação, nós vamos ter o seguinte, que vai ser algum número para 1, 5 para 1, 3 para 1, 10 para 1, 100 para 1, e aí essa está dizendo que eu vou ampliar a dimensão do objeto real. E vai ser representada assim, ó, vai ser igual a 5/1 ou igual a 5, 2,1, mas a gente vai ler escala 5 para 1. 5 para 1. A medida que está no desenho vai ser 5 vezes maior do que a medida real. Isso é importante quando a gente
vai fazer o desenho de pequenas peças. E aqui a gente está dando um exemplo. Ó. Se a gente tem as peças de um relógio, as engrenagens de um relógio, aí a gente não tem como fazer o desenho dela na escala real. A gente vai ter que fazer uma ampliação. Aqui a ponta de uma caneta, a gente vai necessitar fazer uma ampliação. Caso contrário, quando a gente for ver no desenho, não vai enxergar nada, não vai ter as características. Outro tipo de escala que a gente tem em comum, que a gente encontra, é a escala numérica ou escala natural. Tanto você pode chamar escala numérica, escala natural, onde o objeto e o desenho têm as mesmas dimensões. Essa é uma escala natural ou numérica. Além dessas, a gente vai ter, além da escala de ampliação, de redução numérica, a gente vai ter a escala gráfica. Ela é muito utilizada na hora que a gente vai fazer alguns desenhos de mapa, principalmente você vai encontrar essa escala gráfica lá, para a gente ter uma noção do que é aquelas dimensões. Então, por exemplo, num projeto que tenha uma escala de 1:50, vai ser submetido a uma redução lá na cópia. Quando eu for tirar uma cópia, o cara tirou, reduziu ela, porque ela era maior e eu precisava colocar no papel menor. Na hora que faz isso, eu não tenho noção, qualquer outra escala, se eu pegar uma escalazinha do escalímetro, eu não vou conseguir resolver. Por quê? Porque ela reduziu o tamanho dela. Na hora que eu fiz a impressão, tirei a cópia na impressora. Resultado, eu vou ter que fazer esse artifício aqui. Ó. Se eu fizer essa escala gráfica, eu posso ampliar ou reduzir, mas eu vou ter a nítida razão entre o real lá, o desenho e essa escala. A escala gráfica é a representação de uma escala numérica. A escala gráfica corresponde, por exemplo, a 1:50, é representada por segmentos iguais a 2 centímetros. Por quê? Porque a gente pegou o metro e dividiu por 50, que é a escala 1:50. Se eu divido o metro por 50, eu vou ter 0,02 metros, que corresponde a 2 centímetros. O primeiro segmento é dividido em 10 partes iguais, a fim de permitir a leitura da grandeza que possua um único algarismo significativo, um número após a vírgula. Então, isso daqui, vocês vão se deparar com essa escala gráfica, principalmente em mapas, mas tem também, já vi em revista, para a gente ter noção, em micrografia, quando a coisa muito pequena tem lá a dimensãozinha, para a gente ter noção do que está se tratando a grandeza. Uso do escalímetro. Desenhar objeto em escala ou fazer a leitura de medidas já presentes no desenho técnico. Eu vou precisar do escalímetro para essas duas funções, duas finalidades. No escalímetro, cada unidade do escalímetro, independente da sua escala, vai corresponder a 1 metro. Isso é o princípio do escalímetro. Você pode conhecer, chamar escalímetro, escala ou régua triangular. Tanto faz. Eu prefiro chamar de escalímetro para não ter dúvida. Já que a gente tem os quadros, aí a gente começa a atrapalhar. Então, chama logo de escalímetro, não tem dúvida. Cada escalímetro possui três faces, desculpe. 3 faces. Agora, cada face tem 2 escalas. Portanto, num escalímetro que tem 3 faces, 1, 2, 3 a de baixo, ó, uma do lado de cá,
uma do lado de lá e uma embaixo. Cada face tem 2 escalas, ó. Portanto, cada escalímetro possui 6 escalas. Cada escalímetro possui 6 escalas, já que ele tem 1, 2, 3 faces e cada face 2 escalas. A partir de múltiplos e submúltiplos de cada uma dessas escalas, a gente vai ter infinitas outras que a gente pode trabalhar. Vai ser de acordo com o cliente, a necessidade, a gente vai fazer as adequações. O principal aqui, que a gente já sabe que o escalímetro, cada unidade do escalímetro vai corresponder a 1 metro, então nós temos que, por exemplo, na escala de 1 para 200, nós teremos, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada dimensãozinha dessa aqui, ó, vai corresponder a 1 metro. Se eu pegar essa outra escala aqui, ó, de 30 a 29, outro metro. Só que essa aqui é a escala 1 para 200, aqui deve ser 1 para 100. Cada escala vai ter a sua dimensão de 1 metro. A escala mais utilizada na engenharia, arquitetura, é essa daqui. Na engenharia é 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 125. Mas aí vai dependendo da sua aplicação, você vai ter que ter o escalímetro para sua aplicação. De novo, uma unidade corresponde a 1 metro. Cada unidade corresponde a 1 metro. A medida do desenho corresponde a 1 metro na escala real. Então, esse tamanho aqui vai corresponder a 1 metro lá na medida real. Como desenhar em uma escala, por exemplo, 2 para 1, com esse escalímetro que eu possuo? O que é que vai acontecer? O escalímetro convencional apresenta as escalas de redução. Essa escala aqui é uma escala de ampliação. Para uma escala de redução próxima de uma conhecida, o que é que a gente vai fazer? Vai transformar a escala de ampliação numa escala de redução. A escala de ampliação sempre, o numerador é maior do que 1. Então, o que é que eu vou fazer? E a de redução? A de redução, eu vou ter um numerador como 1. Então, o que é que eu transformo? Eu faço com que o número que está aqui transforme em 1. Se der 2 para 1, divido por 2 os dois lados, vai ficar 1 para 0,5. Automaticamente, eu vou escolher uma escala próxima desse número. Próxima como? Múltipla desse número. Se eu multiplicar aqui embaixo por 100, eu vou ter a escala 1 para 50. Essa escala é 100 vezes menor do que essa. Desculpe, 100 vezes maior do que essa. Então, a escala 1 para 50 é 100 vezes menor do que 1 para 0,5. Basta, então, desenhar na escala de 1 para 50 e cada unidade, em vez de corresponder a 1 metro, vai corresponder a 1 metro dividido por 100, que é nada mais, nada menos do que 1 centímetro. De acordo com a NBR 8196, as escalas utilizadas na engenharia são, em geral, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10. Escala de redução. A escala natural é 1 para 1. E a escala de ampliação, 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1. Geralmente, utiliza-se as escalas 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Essas são as escalas mais utilizadas. No caso da cartografia, engenheiro de cartografia que faz mapas, aí é uma exceção. A escala dele é 1 para 500, 1 para 1.000, 1 para 10.000, depende do tamanho do mapa que ele vai fazer. Então, é uma exceção. Mas temos outros tipos de escala, outras dimensões de escala. A NBR 6492 trata
das escalas utilizadas na arquitetura, que são essas daqui, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, e vai por diante. Para fixar a lógica de escala, nós vamos colocar aqui dois desenhos, 2 exercícios. E esses 2 exercícios vai tratar da seguinte forma. Deixa eu só olhar aqui um. Então, primeira coisa que a gente tem aqui, considerando que um prédio possui 60 metros de altura, qual escala você deverá adotar para que o desenho fique com 24 centímetros? Eu tenho um prédio de 60 metros e quero que o desenho no papel fique com 24 centímetros. Que tipo de escala é essa? Ora, se eu estou transformando 60 metros em 24 centímetros, é a escala de redução. Essa já é a primeira resposta. Agora, o primeiro cuidado que eu tenho que ter aqui é que tenho que colocar na mesma unidade, tanto a dimensão real quanto a dimensão gráfica. Esse é o primeiro cuidado que eu tenho que ter. Então, quando eu vou colocar a dimensão real que está em metro, eu posso trazer para centímetro. Eu prefiro. Por quê? Porque não vai ficar com número decimal. Se eu fosse trazer o diâmetro, a dimensão gráfica para metro, ia ficar 0,24. Eu teria que dividir por 100. Eu prefiro multiplicar por 60, que fica mais fácil de fazer a conta. Dessa forma, na hora que eu aplicar a equação onde a escala vai ser igual à razão entre a dimensão do desenho sobre a dimensão real. Já feita a transformação, faço a simplificação por 6, vou ter 24 por 6, 4, 6.000 por 6.000. Simplifico novamente por 4, vou ter que a escala vai ser 1 para 250. Então, eu tenho a redução de um prédio de 60 metros vai caber dentro do papel desde que eu utilize a escala de 1 para 250 e vai gerar um desenho de 24 centímetros. O segundo exemplo é o seguinte: considerando que utilizou-se uma escala de 5 para 1 para executar o projeto, obteve-se um valor de 30 milímetros no desenho. Qual será a dimensão real do objeto? Que tipo de escala é essa? Ora, se essa escala já está dizendo que é uma escala de ampliação, porque eu estou multiplicando por 5 o tamanho do objeto. E ele está dizendo o seguinte: eu tenho um objeto, obteve-se um valor de 30 milímetros para o desenho. Então, isso daqui é a dimensão do desenho, 30 milímetros. Qual é a dimensão real? O Dzão. Ora, eu não vou me preocupar com a unidade, por quê? Porque eu tenho a escala, tenho a dimensão do desenho e falta a dimensão Dzão, que é a dimensão real. Primeira coisa que eu tenho que fazer é montar a equação. Na hora que eu tenho que a escala é a razão entre a dimensão do desenho sobre a dimensão real, eu vou passar o Dzão para cá, o Ezinho para baixo, e eu vou ter que a dimensão real vai ser a razão entre
a dimensão do desenho sobre a escala, onde a escala é 5:1, o desenho é 30. Também eu posso dizer que é 30:1, porque todo número é dividido por 1. Na fração entre duas frações, eu tenho que multiplicar a primeira e inverter a segunda. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se eu faço isso, 30 dividido por 5, vou obter que o objeto real, a dimensão do objeto vai ser de 6 milímetros. E utilizando uma escala de ampliação 5:1, vou ter que o desenho vai ter 30 milímetros. Ok? Até a próxima. Espero que tenha entendido tudo. Um abraço.